Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E bom, cá estou eu aqui de novo trazendo mais um vídeo da segunda temporada de Hanako. E eu, no caso, estou falando da parte 2. E o episódio que iremos falar hoje é o episódio 15. E sim, em menos de um dia eu postei 2 vídeos de Hanako. Eu tô metendo a doida mesmo. Mas sem mais delongas, vamos logo para o resumo do episódio 15 da segunda parte da segunda temporada de Hanako. O episódio começa da mesma forma que o episódio passado terminou, com a Aoi indo recepcionar o Akane, a Yashiro e o Hanako. E logo depois disso vem a abertura. Logo depois da abertura, finalmente o episódio começa com o ponto de vista de um personagem que estava sumido já, que no caso é o nosso menino Kou. E mostra ele meio preocupado com a situação da Yashiro, do tempo de vida dela, e com Mitsuba, da promessa que ele fez lá pra ele, lá na pintura perfeita. E bom, ele fica meio confuso em relação de quem ele deveria priorizar primeiro. Até porque ele também percebeu que mesmo a Yashiro estando toda feliz pra noitada na escola, ele também percebeu que ela também deve estar afetada com isso, com esse negócio de morte dela, se aproximar e essas coisas. Inclusive, ele tava pensando em falar com o Teru, sendo que o Teru ultimamente não tá indo muito pra casa, ele menciona. Ele falou com o Tsushigomori pra mostrar o futuro, só que não deu certo. E de acordo com ele, o Akane tava muito estranho nas provas, tanto que ele não falou com ele por conta disso. E o Kou acaba lembrando do que o Hanako falou pra ele, de que ele era muito ingênuo. E assim o Kou fica mais deprimido ainda. Até que aparecem os dois amigos do Kou, que é o Yoko e o Sato, que falam que é pra eles trocarem de lugar, porque contexto, o Kou tava cozinhando na hora que ele tava pensando isso. O Kou até pede desculpa pro Yoko e pro Sato, já que ele não fez nada naquele dia. E o Yoko e o Sato ficam, de boa, essas coisas. Depois você compensa a gente. Eles até falam pro Kou e pedir para os veteranos deles darem outra tarefa pra ele. E assim o Kou sai correndo. E o Yoko e o Sato começam a comentar sobre o Kou sempre não falar as preocupações dele, esse tipo de coisa. E o Yoko até pergunta, isso significa que ele guarda tudo pra si mesmo, essas preocupações? E o Sato fala que na verdade não é isso, é que ele não sabe o significado de desabafar de vez em quando. Inclusive, logo depois aparece na janela o Mitsuba escutando isso. Logo depois já é de noite e o Kou tá lavando a louça. E assim, logo depois acaba chegando o Mitsuba perguntando o que ele tá fazendo. Perguntando por que ele tá ali sozinho lavando a louça. E o Kou fala que, como ele não fez nada o dia inteiro, ele tá tentando compensar os colegas. Era o mínimo que ele devia fazer. Logo depois, o Mitsuba tenta falar com ele sobre o assunto da Yashiro, sobre o negócio de tempo de vida. E o Mitsuba até tenta falar que gosta um pouco da Yashiro e quer ajudar ela. Só que o Kou tá bugado, pensando que o Mitsuba tá pensando que ele não tá ajudando essas coisas. E o Kou fica pensando, se mostrar muita preocupação no rosto dele, o Mitsuba vai ficar com falta de confiança nele e vai pedir ajuda do Tsukasa de novo. Então ele faz questão de falar que tá tudo bem, que não precisa se preocupar e que ele não esqueceu da promessa que o Mitsuba e ele fizeram. E o Mitsuba fica pistola e dá um monte de chutinho nele, por conta que o Kou, sendo assim, dá raiva no Mitsuba. Logo após isso, o Mitsuba e o Kou acabam escutando alguém gritando por ajuda. Ambos os dois acabam saindo correndo para procurar a pessoa em questão e eles acabam encontrando uma sala e um garoto que estava sendo engolido por um sobrenatural. Logo depois de terem lidado com o bicho, eles acabam descobrindo que o indivíduo em si era o Natsuhiko. E, inclusive, a primeira coisa que o Mitsuba fala na hora que vê o Natsuhiko é falar que ele é um veterano inútil. Logo depois, o Kou pergunta se eles se conhecem e eles falam que sim. E o Natsuhiko até tenta se apresentar e essas coisas e tal, tal, tal. Até que o Kou fala que aquilo é muito suspeito. O Kota pergunta pro Mitsuba qual é daquele indivíduo e se ele tá se envolvendo com gente que não devia de novo. Até que o Natsuhiko chega atrás dos dois e fala pra eles não ficarem tão tensos. Inclusive, ele tem até uma proposta pro Kou, que ele pode acabar gostando. Só que o Kou tá pouco se lixando pra ele, já puxa o Mitsuba e pede pra ele sair daí. Até que o Natsuhiko acaba mencionando um assunto sobre a Yashiro e o tempo de vida dela, e que ele ficou sabendo. O Kou fala o que ele quer dizer com isso, e o Natsuhiko fala que ele sabe de uma forma de como prolongar uma vida. O Kou não entende o que ele quer dizer e pede mais informações, só que o Natsuhiko fala que só vai dar mais informações se eles ajudarem ele a pegar o número 6.
Logo após isso, a gente acaba vendo aí a Shiro, o Akane e o Hanako correndo que nem doido procurando a Oi. E aí a Shiro até pensa que faria de tudo para salvar a amiga dela. Mas enfim, eles ficam procurando ela, procura por toda a sala que eles puderam, só que eles não acharam ela. E, inclusive, eles até têm uns pensamentos aí sobre o que pode estar acontecendo com ela naquele momento. O que, sinceramente, até que é engraçadinho nos momentos. Mas o Akane fala que ele não tem tempo pra pensar esse tipo de coisa, tem que realmente procurar ela. Aí a Shiro fica realmente preocupada com a amiga, se ela tá bem ou não. Até que logo depois eles começam a perceber uma coisinha. A cestinha que a Yashiro tava carregando esse tempo todo, que é a cestinha da Oi, começa a brilhar um pouquinho. Até que logo depois, de costas, quem acaba aparecendo é a própria Oi. E bom, obviamente, vale alegria, todo mundo fica feliz. E a Oi tá viva, tá bem. E bom, a Oi fala que conseguiu escapar do número 6 e que tá tudo bem agora. Só que a única pessoa que fica desconfiada em relação a Oi ter conseguido escapar sozinha e alguma coisa é o Hanako, né? Ele sempre é desconfiado dessas coisas. Ele até pergunta pra Oi como ela conseguiu exatamente escapar do número 6 assim do nada. Até que a Aoi acaba conseguindo ver ele. E bom, aí a Shiro até pergunta pra Aoi se ela tá conseguindo ver sobrenaturais agora. E ela fala dizendo que sim. Inclusive eu nem mencionei isso no episódio passado. O próprio número 6 menciona isso a ela. Eu nem mencionei isso, desculpa. Enfim, a Aoi acaba falando que aquele garoto que ela tava vendo agora, que é o Hanako, ela acaba falando que é aquele garoto que tu falou que gosta, Yashiro. Ela fala isso. E o Hanako só fica, o quê? Até que a Yashiro fala, não é isso. Aí os dois, obviamente, começam a discutir, tal. Até que logo depois mostra o Akane e a Aoi conversando. E o Akane pedindo até que desculpas pra Aoi por ter envolvido ela nessa situação. E ela fala que tá de boa e que fica feliz de ele ter ido salvar ela e essas coisas. E ela fala que adora ele. Logo depois disso, o Akane literalmente vomita de tanta felicidade. E logo depois ele até pede ela em casamento. Só que ela fala que não. Até que a Yashiro percebe que ela tá normal. Logo após isso, a Aoi menciona que quer voltar logo para a escola e comemorar a noitada na escola, já que deve ainda estar acontecendo. A não ser que diz ela que a Yashiro queria ficar para falar mais do amor dela. A Yashiro fica nervosa e fala: Não, melhor a gente voltar para a escola mesmo, né, Hanako? E o Hanako fala que seria uma boa realmente eles voltarem para a escola, só que tem um porém. O número 6 sabe que eles estão ali. Então, provavelmente, voltar pelo mesmo caminho não daria certo. Então, a gente tem que procurar algum lugar que tenha conexão com os vivos para conseguir voltar. Até que a Oi fala dizendo que conhece uma saída. Logo após isso, a Oi acaba levando eles até o tal lugar que ela fala que é a saída, né? E bom, eles acabam chegando lá e, inclusive, eles até perguntam de como ela sabia que aquilo ali era uma saída. Ela fala que sabia porque ela ficou observando e essas coisas, e ela já tem um tempo. Inclusive, o Akane e a Yashiro elogiam isso nela. Até que logo depois ela fala que vai fazer o mais rápido possível para eles não sentirem dor e ela abre um buraco. E esse buraco tinha um monte de bicho estranho. E logo depois a gente vê o Hanako e a Yashiro caindo lá. Até porque a Yashiro caiu e o Hanako foi salvar ela. E assim a gente acaba descobrindo que aquilo ali era uma lixeira da fronteira, que é onde tudo de inútil vai pra lá e nunca mais volta. É um buraco que não tem volta, basicamente. A Nenê não entende do porquê a Aoi tá fazendo isso. Até que o Hanako explica que a Aoi tá do lado do número 6 agora e não tem o que fazer. Após essa situação não muito agradável, a Aoi fala que sabia que o Hanako pularia para salvar Yashiro, mas ela não sabia que o Akane desconfiaria e não ficaria perto do buraco. E bom, o Akane fala que obviamente ele desconfiaria, até porque eles são amigos de infância. A Aoi fala que amigos de infância são um saco. Até que o Akane pergunta o que ela é, já que clone ela não é, então o que tá acontecendo? O que o número 6 fez com ela? Até que ela fala que ele não fez nada. Ela tá fazendo isso por conta própria. A Aoi também fala que o número 6 também tá realizando o desejo dela. E o desejo dela é ir pra um lugar muito distante. E o negócio que o número 6 vai fazer com ela é uma coisa parecida. Ele vai, sei lá, jogar ela lá na costa muito distante. Basicamente isso. E ela fala que esse é o desejo dela. E o Akane fica sem entender do porquê isso. E a Aoi acaba falando que não vai voltar mais a ser o que era antes. E que agora ela vai acabar com tudo que estiver no caminho dela.
E uma dessas pessoas agora que está no caminho dela é o Akane. Então ela vai ter que acabar com ele. E assim, ambos os dois começam a lutar. E pra ser bem sincera, é uma lutinha bem cabulosa, pra ser sincera. O Akane vai lá, ataca os bichos onde a Oi tá em cima. E logo depois ele acaba usando o poder do tempo dele e para o tempo e consegue, bom, nocautear o bicho, basicamente mata ele. E assim, ele e a Oi vão para o chão, basicamente. E logo depois ela pergunta o porquê ele faz isso. E ele fala, a resposta é bem clara. O motivo dele fazer isso tudo é porque ele ama ela. E aí, a coisa que a Aoi faz é uma coisa até que surpreendente. Ela vai lá, pega a cara dele e taca um beijo nele. E ela fala: Então, sinta-se à vontade agora para parar de me amar. E assim, um bicho que estava atrás do Akane acaba furando o estômago dele, na lateral. E assim, o coitado começa a cuspir sangue. E ela fala que ele nem deveria amar tanto ela, assim, e essas coisas. Só que ele fala que por esse motivo ele não pararia de amar ela. Que até ele pode ficar irritado. E pra ela não subestimar ele por conta disso. E ele prossegue falando que ela tá pensando em jogar ele no buraco e logo depois voltar pro número 6. E que também aquele buraco é um lugar onde você entra e nunca mais sai. E ele fala: Ah, tudo bem. Se for por você, eu caio. Assim, o Akane acaba pegando a Oi e ela pede pra ele soltar ela, só que ele não solta. E assim, ambos os dois acabam caindo no buraco. E ele fala que ele preferiria morrer do que soltá-la. Na próxima cena a gente vê o Natsuhiko, o Kou e o Mitsuba meio que acampando no colégio. E o Mitsuba pergunta do porquê eles estão fazendo aquilo. E bom, o Natsuhiko explica que no rumor do ceifador, do número 6 no caso, eles têm que ficar ali acordado conversando e um deles tem que dormir, para assim atrair o ceifador para ceifar a vida dele. Obviamente o Mitsuba acha isso um absurdo, mas só que ele é o primeiro a capotar no sono, o que chega até a ser engraçado. Logo depois disso passa um tempo e o Natsuhiko pergunta pro Kou se ele quer que ele conte mais das façanhas dele. E o Kou não tá nem um pouco interessado, até que logo depois de 15 minutos, o Natsuhiko, depois de contar um monte de mentira, o Kou acredita e em vez de chamar ele de Natsuhiko, ele chama agora de Mestre Natsuhiko. O engraçado é que o Natsuhiko fala que ele é totalmente diferente do irmão mais velho, que no caso ele tá falando do Teru. O Ko até fala que ele quer crescer rápido e se tornar uma pessoa incrível como o Teru e o Natsuhiko, e também para ele não se arrepender mais. O Natsuhiko, escutando isso, fala que vai dar uma palhinha para ele, mesmo que o número 6 não tenha chegado. Ele vai falar como é que é o segredo de como a vida pode ser prolongada. Ele fala que o poder do número 6, além de ser o ceifador, essas coisas, Shinigami, esse não é só o poder dele. O outro poder dele é de literalmente aumentar o tempo de vida das coisas, no caso dos seres vivos. Logo após isso a gente vê o número 6 falando que tá dando trabalho esse negócio aí do oráculo e alguma coisa. Eu acho que ele tá se referindo a Aoi. Até que a gente acaba vendo que um dos subordinadozinhos dele acabou perdendo a Aoi de vista. E o coitado até acaba apanhando. Até que o número 6 acaba impedindo a briga e fala que foi ele que deixou ela sair. Então a responsabilidade seria dele. E ele fala que além disso, aquele poço é uma viagem só de ida para margem distante. E que também se uma pessoa viva cair lá, o corpo dela apodrece e só sobra a alma. Mas ele fala que o oráculo só caindo lá por conta própria já adiantou o trabalho. Porque o plano inicial dele sempre foi jogar a Aoi naquele poço. E assim, depois desse diálogo até que meio bizarro, o episódio acaba. E, mano, é meio impressionante como o Hanako tem momentos de comédia do nada e logo depois tem uns momentos de tensão onde os personagens estão literalmente tentando quase se matar. É impressionante isso, mano. Eu amo Hanako, sério. Inclusive, as minhas cenas favoritas desse episódio foram as cenas onde o Kou, o Mitsuba e o Natsuhiko interagem. Foram um episódio bem legal. E também o número 6 eu achei ele bem da hora também. Mas falem as suas opiniões aí nos comentários que eu vou amar ler. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, porque dá um trabalhinho pra fazer. Inclusive, eu vou deixar uma palavra aqui pra vocês comentarem nos comentários pra eu saber se vocês chegaram até o final, viu? E bom, até o próximo vídeo.
Ainda bem. Até um outro dia.